Deixa eu ver se eu iniciei aqui a gravação. É, Vamos lá, pessoal, vamos começar aqui. Sejam todos bem-vindos, boa noite. Tudo bem, Paula? Pessoal, vou começar mostrando a sala aqui, ó, só para relembrar aqui vocês, porque nós temos 10 dias para concluir essa atividade nossa aqui, tá? Então, ó, estava até dando uma olhadinha aqui, ó. 19 de abril a 24 de maio, tá? Então tem ainda 10 dias para a gente fazer a atividade. A primeira atividade a gente já viu, né? Que é a tradução do memorando, que tem que fazer essa tradução, responder na folha de resposta no mesmo formatozinho do memorando lá, tem toda uma estrutura e tudo mais, tá ok? Alguns itens básicos lá, como remetente, destinatário. Então a tradução tem que vir de forma certinha aí, tá bom? E aí a segunda atividade é aquela da pesquisa dos acidentes, né? Pesquisa aí dos principais acidentes no setor de aerogerador, no setor de geração de energia eólica, tá bom? E a gente precisa fazer essas pesquisas, encontrar pelo menos 5 acidentes aí, comentar, falar um pouquinho sobre eles, tá? A gente viu na aula passada lá a questão dos itens obrigatórios do relatório, eu falei um pouquinho do acidente, falei lá dos conceitos, dos tipos de risco que existem e tudo mais, né? E aí a pesquisa vocês podem fazer na internet. Falei que na biblioteca, não sei se quem estava lá lembrou, que na biblioteca tem alguns vídeos de sugestão aí, de como funciona o aerogerador e tudo mais, para vocês entenderem os riscos que podem ocorrer e alguns acidentes aí que aconteceram aí, né? Vídeo, acho que é top 10, top 9 acidentes, top 10 acidentes aí na área de aerogerador. Então, de forma complementar, para vocês conhecerem o setor também, conhecerem ali possíveis perigos que possam existir nesses locais, tá? As aulas anteriores na aba vídeo aula está postada aqui, ó, aula SAP 2, dia 7 de maio, foi a última, né? E as outras anteriores também. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Aquele slide, você vai colocar lá ou não pode disponibilizar? Você fala o slide da apresentação? Isso. Não, eu posso colocar, gente. Só que eu vou colocar aqui, não sei ver se eu já coloquei. Sempre quando a gente coloca material complementar, ele fica vídeos auxiliares para formatação, eles ficam na nossa biblioteca, tá? Então eu vou pedir pro monitor postar pra gente lá. Eu vou mandar para pro monitor aqui. Assim que acabar a aula, eu peço para ele colocar lá na biblioteca, tá? É, Obrigada. tá bom? Mais alguém? Não? Então, gente, ó, entenderam que é o relatório, né? Eu tô perguntando e falando e repetindo, porque a gente tem em torno de 98 alunos aí matriculados, né, no curso. E vou até mostrar para vocês não acharem que o professor está só pegando no pé. Faltam 10 dias para a gente terminar a atividade. A primeira é uma tradução tranquilíssima e a segunda é a pesquisa dos acidentes. Botar ali, fazer um relatóriozinho ali, colocar as regrinhas da BNT, passar o corretor ortográfico, formatar, deixar tudo na mesma fonte, bonitinho. Pode usar imagens, já falei sobre isso, tem que ter uma capa e tal. Mas olha só, atividade número um, que é a tradução. Nós temos 95 alunos, 43 mandaram atividade, tá? Tem um que mandou recentemente aí, eu ainda não corrigi, tá na fila aqui para correção. Da SAP número 2, que é a pesquisa dos acidentes, 13 pessoas, tá? Sendo que tem 3 aí aguardando avaliação. Então, 13 pessoas da atividade número 2. Atividade número 2 vale 29 pontos, é a pesquisa desses acidentes, tá? Não precisa esperar momento presencial, pode ser que a atividade do momento presencial, principalmente porque o pessoal lá está com problema na questão da sala de informática, pode ser que o professor dê alguma atividade alternativa que não vai ser a realização da atividade EAD. E tá normal, porque não precisa ser. O foco lá da atividade presencial é pacote Office, a questão da internet, a formatação, regras da BNT, né, PowerPoint. Então, de fato, né, não dá para esperar para o presencial para fazer essa atividade,
tá? Uma atividade que não tem, não tá, uma não depende uma da outra, tá? Ah, professor, mas está lá em grupo e tal, que o professor ia dividir, tá? De qualquer forma, a postagem é individual e aquela divisão daqueles grupos lá é só para o encontro presencial que pode ser aproveitada para a atividade do AVA, mas não necessariamente eu vou depender lá do encontro presencial para fazer essa atividade, tá? Inclusive tem muita gente que já mandou aí, ficou muito bom aí, já realizou e ficou muito bom. Então, fica atento para não perder o prazo, para não ficar de recuperação, tá? É uma primeira matéria aí muito tranquila, a gente quase não tem conteúdo específico, quase não fala. Paula, a atividade pode ser feita em grupo. A Paula está perguntando se a atividade pode ser feita em grupo. Você pode desenvolver a atividade em grupo, não tem problema. Pode aproveitar a mesma divisão que o professor fez ou vai fazer do encontro presencial, desse último encontro. Porém, não é uma atividade que depende do encontro presencial. Então, você pode juntar aí com os colegas, tal, combinar e fazer em dupla, em trio? Pode. Cada um vai postar uma cópia e eu vou corrigir, né, essa cópia aí de cada um aí e todo mundo vai ter a mesma nota. Ok. Só que eu quero que você entenda é o seguinte: não depende, fazer atividade EAD não vai depender do encontro presencial. Ou seja, tô falando o quê? Não é para esperar o encontro presencial acontecer para fazer a atividade, porque talvez não dê tempo e talvez o professor mude a dinâmica lá da atividade e não dê tempo dele mexer com a SAP, porque não é obrigatório ele mexer com a SAP. O foco dele lá tá no pacote Office, entendeu? Boa noite, Michael. Tranquilo, Paula? Entendeu? Então, quem fez em duplo, em grupo, já dividiu, cada um fez uma parte, bacana. Cada um posta uma cópia da atividade, tá bom? Certinho, gente? Podemos ir para o conteúdo complementar? Sim? Então, vamos lá. Abrir o meu PowerPoint aqui. Ó. Então, vamos lá. Comunicação oral e escrita, né? Que é a nossa comunicação e informação. Então, de forma complementar, né? Para a gente entender um pouquinho mais de tudo que a gente está vendo aqui na parte EAD e de forma complementar nessa parte de comunicação escrita, até oral, né? Dependendo do recurso que eu usar ali, é, dessa matéria aí. Então, a comunicação é uma ferramenta essencial, né? No mundo atual. Nós nos comunicamos de várias formas, tá? De forma escrita, de forma oral, de forma não verbal, enfim, né? E tem várias formas aí de a gente passar mensagens aí, tá? Para se tornar um bom comunicador, é necessário entender as diferenças entre a comunicação oral e a escrita e seguir algumas dicas valiosas. Escrita versus oral, né? Então, oral é aquela comunicação imediata, interativa, que vai permitir feedback imediato, a possibilidade de esclarecer dúvida, adaptar o discurso ao público-alvo, né? É preciso entender a linguagem corporal também, a entonação da voz, o ritmo, etc, tá ok? Já na escrita, que é essa que a gente está praticando bastante nas atividades, é, ela é planejada, permite revisão e adequação ao público-alvo, a quem vai ler ali aquela mensagem. É mais detalhada, é objetiva, mas também pode ser monotônica, tá? A escolha das palavras e estruturação do texto são essenciais para uma boa comunicação escrita. Então, quando a gente fala eh, de um, de um relatório, tá? A gente tem toda uma estrutura própria para um relatório. Eu já vou mostrar isso aí para vocês, né? Quando a gente fala aí de um comunicado que vem dentro da empresa, né? A gente tem toda uma estrutura para esse memorando e tudo mais, tá bom? Importância da comunicação, né, em relação à eficácia, né? Importância de uma boa comunicação eficaz. Melhoria do relacionamento interpessoal, isso principalmente em relação à comunicação escrita, mas principalmente a oral, né, a falada. Uma comunicação clara, objetiva, pode evitar conflito, aumentar a produtividade da equipe, ok?
Boa comunicação aumenta a chance de sucesso em negociação. Quanto mais clara a comunicação, quanto maior o poder de convencimento, né, maior é a chance de chegar a um acordo. Aperfeiçoa o desenvolvimento profissional. Uma boa comunicação é um diferencial nas relações empresariais e pode ajudar a você alavancar, né, os objetivos e a sua carreira, certo? Dicas em relação à comunicação oral, que é que a gente trabalhou pouquinho aqui durante a UC, tá? Postura e expressão corporal, tá? Manter uma postura ereta, movimentar-se com naturalidade, passar segurança, né, ao público que está escutando, aumenta a chance de impacto e de uma boa mensagem. Uso adequado dos gestos, né? Então, gesticular demais é um problema, né? Gestos excessivos podem distrair o público-alvo, mas movimento suave, preciso, ajuda a enfatizar pontos importantes de uma apresentação, por exemplo, tá? Contato visual com a plateia. Mirar os olhos no público transmite confiança, traz uma proximidade e ajuda a criar uma conexão com quem está te escutando, tá ok? Ah, professor, mas eu sou tímido, se eu ver ali, eu fico com medo de falar em público e tudo mais. É, tem que treinar, né? Tem que treinar, tem que começar a vencer essa barreira, perder essa timidez, tá? Então, para criar aí essa conexão aí que a gente está falando aqui, ó, com esse público-alvo, ok? Então, eu vou sugerir para os professores lá do presencial, nas próximas UCs, né, que vocês façam, no máximo em dupla, DDS, tá? Para vocês irem treinando essa comunicação oral aí de vocês, tá ok? Tranquilo? Dicas para boa comunicação escrita, que é o que a gente, pontos principais que a gente está avaliando aí nessas duas atividades. Organização e clareza nas ideias. Boa comunicação escrita deve ser objetiva, coerente e fluente, tá? Deixa eu ter alguma mensagem aqui de dúvida aqui, que eu vi um barulhinho. Ah, tá. Sem fone, tá ligado. Certo, se ficar alguma coisa fora da SAP, a gente avisa. Avisa sim, tá? Eu deixo o recadinho lá no feedback, tá? Então, erros, ó, uso adequado da gramática e da pontuação. Isso aqui é importante, são pontos chaves aqui que eu estou avaliando, tá? Erros gramaticais e de pontuação afetam a credibilidade do texto. O uso correto desses elementos faz toda a diferença na compreensão do texto, ok? Adequação ao público, tá? O público-alvo que a gente chama. Conhecer o público-alvo, né? Ou seja, conhecer quem vai ser o leitor daquela mensagem, quem vai ler aquele documento, ver aquele relatório, tá? É fundamental, por exemplo, para o entendimento, o engajamento do leitor e na eficiência da transmissão da mensagem que você deseja, ok? Oratória, então, resumindo, ó, oratória, postura, para você melhorar ela, né? Oratória é a fala, tá, gente? Postura, expressão corporal, uso adequado do gesto, contato visual com a plateia. Deixa eu até fechei a câmera aqui para ficar melhor, mas vou abrir de novo, que eu vou fazendo aqui, vou dando os exemplos para vocês, ó. Postura, é que eu tô sentado aqui, vocês estão vendo, né? Então, postura, né? Melhorar a postura aqui, ó, só para vocês entenderem. Uso adequado do gesto, aquele cara que gesticula bastante e tal, gesticula, né? Você acaba se perdendo no que ele está falando e fica mais observando ele se mexendo, mexendo as mãos, etc. Ok? É, Então, uso adequado, né? Ajuda a pontuar, ajuda a enfatizar algumas partes que você precisa. E contato visual com a plateia. Aqui no online a gente não consegue simular isso, tá? Mas quando estiver fazendo atividades lá de presenciais, as dinâmicas que a gente vai propor aí nas próximas unidades curriculares, nas próximas matérias, tá?
Isso é essencial. É claro que tem algumas técnicas para quem é tímido, né? Quem é tímido, se ele faz contato com a plateia, pode ser que ele dá uma tremedeira nele, ele gagueja, ele esquece o que ia falar, né? Aí tem algumas dicas que quando for a época lá de vocês fazerem essas dinâmicas de atividades presenciais aí, eu vou dar para vocês mais especificamente aí nessa parte de DDS, de apresentação aí, para vencer um pouquinho essa timidez, né? Então tem alguns macetezinhos, né? Algumas técnicas que a gente usa para vencer essa barreira aí, tá? Para comunicação escrita, organização da mensagem ali, seja no formato, seja no modelo que ela precisa estar, clareza nas ideias, uso adequado da gramática, né? Que é escrever de forma correta, né? E também a questão da pontuação. Então, escolher a forma correta, escolher as palavras certas, não errar na pontuação, ok? Então, só para vocês entenderem que eu não quero ser, né, o professor de português aí que vocês já tiveram há algum tempo aí, mas, por exemplo, tem gente que às vezes está escrevendo o texto e escreve o texto como fala, e às vezes é errado isso. Por exemplo, uso do plural, uso a colocação do plural de forma incorreta. Isso é um erro de gramática, ok? Então, por exemplo, só como exemplo, tá? Não tô falando que ninguém entregou atividade desse jeito, tá, gente? Pelo amor de Deus, tô só dando como exemplo aqui, tá? Então, por exemplo, uso incorreto da gramática aí nessa questão do plural. Aquela pessoa que fala assim, nós, plural, né? Vai, singular, né? Além da conjugação toda errada, ainda tem a questão do plural, tá todo fora de contexto, né? Começa a frase no plural e termina no singular, né? Então isso é errado. Isso é dos vários exemplos que a gente tem, tá ok? Ah, professor, então vou ter que aprender a escrever direito, vou ter que falar melhor, então, para ser um bom técnico de segurança do trabalho? Olha, para você se destacar ao longo do curso aí desses 1 ano e 9 meses, quase 2 anos aí, você vai ter que ir se adequando a isso, tá? Tem que melhorar um pouquinho algumas coisas, quem tem alguma fraqueza nesses pontos que eu falei, ok? E adequação da linguagem ao público-alvo. É claro que se eu estou fazendo um relatório, um comunicado, por exemplo, se eu estou fazendo um comunicado para a diretoria, para os donos da empresa, eu vou usar uma forma de falar tanto por oral quanto por escrito. Se eu estou utilizando aí uma mensagem que eu quero passar não mais para os donos, para o gerente, para os superiores ali da empresa, mas para os funcionários, né, do operacional, o que tem ali um grau de estudo um pouco mais abaixo, né? Eu vou ter que ajustar as falas, os exemplos, as palavras para palavras e linguagem que o pessoal ali, que eu quero atingir o público ali, entenda. Então, é um exemplo aí de ajustar essa fala, ok? Também é possível, e aí vocês vão ver bastante isso, aí eu falei que pode usar imagens no relatório, tranquilo nesse ponto, né? Pode usar sim, tá? Demonstrar comunicação, né? Aliás, a comunicação também é demonstrada através de imagens, tá? Use imagens para ilustrar o que você está falando, discurso, fotos, gráficos, vídeos, são recursos poderosos para enriquecer a sua apresentação, a sua comunicação oral e escrita. O uso de slides, vocês vão aprender a mexer no. O professor vai mostrar um pouquinho, né? Vai falar um pouquinho de PowerPoint aí no encontro presencial de vocês. Use os slides para destacar pontos importantes, né? Então, o slide, ele não é a apostila, é igual o slide aqui, ó, que vocês estão vendo. Ele não é a apostila do curso, né? Ele destaca pontos principais ali, em cima desses pontos eu vou falando. Então, o uso de slide, ele ajuda a destacar aí pontos principais, pontos importantes, tá? E ajuda o público ser guiado, a guiar o público durante a apresentação, transmitindo aí de forma visual as principais ideias, tá? Use exemplos práticos para tornar a comunicação mais clara, né? Então, sempre quando você notar alguma dificuldade ou, né, precisar ter certeza da mensagem que você está passando, traga exemplos, né? Exemplos de situações de cotidiano, de situações de cotidiano, né? Que tem relação com o tema que está sendo abordado, né? Que ajuda a compreender melhor a mensagem. Isso eu faço muito aí durante as aulas, aí vocês vão ver aí ao longo do curso, tá?
Praticar. Como praticar a oratória? Praticar a oratória, você pode treinar aí na frente do espelho, gravar apresentações, pedir feedback dos colegas, né? São maneiras de você ir aperfeiçoando a comunicação oral. É treino, gente. Não tem fórmula mágica. É treino, tá? Para comunicação escrita, tem ótimas dicas aqui. Ó. Professor, eu sou péssimo de português, eu escrevo muito mal. Eu passei raspando lá quando eu fiz o ensino médio lá, só por Deus, não entra na minha cabeça o português, não. Ler e escrever com frequência, tá? Ajuda a melhorar essa comunicação escrita, tá? Revisar texto, fazer palavra cruzada, ajuda a melhorar a nossa comunicação escrita, tá? Então não tem mistério. Para melhorar a comunicação escrita, ler e escrever, né? E aí tem as brincadeirinhas Ei, aí, palavra professor, cruzada. Oi, pode falar. aí a oratória eu faço tipo que elaboro uma apresentação e aí eu faço ela de frente ao espelho para me ver ali onde que eu preciso melhorar, da forma que eu Uhum. preciso falar, e aí eu gravo para mim ir vendo se eu estou melhorando. Porque que acontece? Às vezes a gente fala e a gente tem dificuldade de ver onde que a gente errou, porque não tem esse recurso de gravar, né? Então, na situação de treino dessa oratória, que é a fala, é legal você gravar e aí se assistir depois, tá? Não precisa ser necessariamente no espelho, né? Bota o celular lá para gravar lá e aí vai falando ali, porque você consegue depois ver na gravação se você falou direitinho, o que que você pode melhorar. Gente, a gente se assistindo, a gente vê muita oportunidade de melhoria, a gente sabe, né? Porque, enfim, é questão de visual mesmo. Você sabe como se sentiu na hora, você sabe, né, a ideia que você tentou passar e não conseguiu, né? Então, quando você vê a gravação, você consegue revisar aí como você está falando. Tá? Inclusive, nós temos uma atividade na UC de gestão de pessoas, tá? Que é justamente essa, de gravar um vídeo, tá? Então a gente está fazendo a base aqui para as próximas duas matérias que a gente vai ter, tá ok? Tá ok, Então, obrigada. praticar aí é sempre bom, mas aí quando for lá em gestão de pessoas daqui, sem ser nesta matéria, daqui duas matérias, né? Passa comunicação e depois passa ciências, vai ser gestão. Em gestão de pessoas, querendo ou não, você vai ter que gravar o vídeo e mandar para o professor. Eu não vou passar para a turma, mas já vai ter uma atividade que é você fazer a gravação do vídeo, tá? De uma atividade X lá, que na época certa lá a gente vai falar sobre ela, tá ok? Então, esse treino precisa ter. Mas eu tenho timidez e tal. Lá na época lá de gestão de pessoas, eu vou falar, né, como que a gente tem algumas técnicas aí para a gente tapear essa timidez, né? É a técnica ali da gente ocupar as mãos, usar uma caneta, né? E algumas outras situações, né? Fixar a visão num ponto X, enfim, depende lá muito. A gente vai falar ainda bastante disso no futuro, aí, em próximas matérias, tá? Mas basicamente é isso. E aí, para escrita, não tem mistério. Gente, não tem. É leitura. Então, leitura. Não tem para onde fugir. Não tem fórmula mágica. Não tem chat. Por exemplo, legal. Vou fazer ali, escrever do meu jeito ali, depois passo um corretor de texto, passo meu texto no chat GPT. Bacana. Você vai ter o chat GPT acessível, o Word acessível o tempo inteiro? E aquelas palavras que às vezes, ou aquelas conjugações que às vezes passam desapercebido pelo Word, passa despercebido no GPT, né? Então, não tem, gente. Tem que ter aí o mínimo aí é leitura, tá? Então, você que não gosta de ler, né? Comece a ler, né? Professor, mas não gosta de livro, não gosta daquilo. Não, então pega as NRs que está disponível para vocês aí no site do Ministério do Trabalho, né? Vai do 1 ao 38. Começa ali as NRs lá. Você vai ver palavras novas, vai conhecer formas de escrever e tudo mais. E aí você vai se acostumando com a linguagem, com as palavras, né? Professor, minha dificuldade é pensar uma coisa e não conseguir colocar no papel, porque eu não. Falta recurso literário ali, falta recurso, né, de conhecimento de palavras para poder ter esse entendimento, tá? A gente vai ver aí que ao longo do curso, quando a gente estiver na parte específica, tem muitas palavras
específicas. Então você vai ter que, às vezes, consultar no dicionário, ou vai ter que perguntar para mim, ou eu vou falar uma palavra e falar assim, ó, isso quer dizer tal coisa. Então, esse é um recurso que vocês têm que começar a se acostumar, não tem para onde fugir. A gente trabalha com normas regulamentadoras, elas estão sempre atualizadas e a gente vai precisar ler elas, tá? Ler elas e interpretar e passar as mensagens para frente. Seja para um trabalhador, que a gente cuida dele, da parte de segurança dele, seja para a empresa no sentido de orientar ali gestão, direção e tudo mais. Ok? Beleza? Beleza. Então tá. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ô, professor, Hum. deixa eu perguntar para o senhor. Como no caso eu já terminei as atividades a SAP 1 e a SAP 2, será que teria como o senhor disponibilizar algum conteúdo de ciências aplicadas para a gente já ir estudando algum material? Não tem como. Esse conteúdo de ciências aplicadas só libera para vocês no dia 25. 25 de maio, tá? Então, tem os conteúdos complementares, vai ter ainda o encontro presencial. Então, essa aula eu trouxe esse recurso. Vou falar mais um pouquinho aqui da parte do relatório, tá? Mas tem que aguentar até o dia 25, não tem jeito, tá? Quem está mais adiantado, gente, não tem como. A gente tem que seguir o nosso cronograma lá, porque a gente tem uma regrinha aqui aí do curso EAD do Senai. Não estudamos duas matérias ao mesmo tempo. Então, não tem como estar no período de estudar comunicação e já começar a estudar ciências, tá? Não, não dá. Então, não tem como, tá? Eu entendo que já fica chato, né? Porque já fez tudo, talvez já corrigiu, já teve até nota boa, mas tem que esperar, não tem jeito. Tá bom? Então tá bom. Ter paciência aí um pouquinho pra gente, todo mundo chegar junto aí nas UCs, tá? Deixa eu só trocar o slide aqui, pra gente falar aqui da questão dos relatórios de forma simplificada mesmo. Deixa eu só compartilhar a tela aqui. Isso. Estão vendo a tela aí já, gente? Sim, estão vendo? Sim. Então, ó, voltando aí, ou revisando aí a questão do relatório, tá? Relatório simples, tá? Relatório é um documento fundamental para a comunicação dentro de organizações e também dentro da vida acadêmica. Trata-se de um texto objetivo, claro, conciso, que apresenta, né, de uma forma estruturada as informações relevantes sobre um determinado tema, ou projeto, ou atividade, por aí vai, ou pesquisa, tá? Esse tipo de relatório não é necessário adotar um tom formal ou rebuscado, mas sim uma linguagem acessível e de fácil compreensão para o seu público-alvo. Elaborar um relatório requer atenção de diversos aspectos, né, como a organização lógica das informações, a seleção dos dados. Tá aqui, não tá chegando aqui não. Beleza? Então, ó, nesse contexto é fundamental conhecer regras de formatação básica definidas pela Associação Brasileira, que é a nossa querida ABNT, tá? Então, a gente tem a questão da formatação aí, que é estabelecida pela ABNT. A BNT, né, traz algumas regrinhas básicas e avançadas também, mas a gente vai falar do básico aqui, né, segundo a BNT. A BNT é o órgão responsável por estabelecer as diretrizes e padrões oficiais na elaboração de documentos técnicos e acadêmicos no Brasil. Quando se trata da formatação de um relatório, é essencial seguir a BNT para garantir a padronização do documento. Beleza? Então vamos lá as regras básicas aqui, ó. Não sei se vocês leram a apostila, se viram lá a BNT, mas ó o básico aqui, ó. Utilização de fonte, tá? Fontes aí recomendadas aí pela BNT. Fonte Arial e Times New Roman no tamanho 12.
Recebi aí fonte tudo doida, fonte no 15, no 16, Cosmic Sans, né? Garamond, não tá no padrão, tá? É, espaçamento entre linhas, 1,5. Acho que o professor mostrou como faz isso lá na aula de informática. Se não mostrou, vai mostrar nessa segunda aula. Espaçamento entre linhas, 1,5. Margens, 3 centímetros na parte superior e à esquerda do texto. 2 centímetros na parte inferior e à direita do texto. Paginação deve ser inserida no canto superior direito da folha. Paginação, gente, é o número da página, tá? Todos os títulos e subtítulos devem ser formatados de acordo com a hierarquia estabelecida pela norma, utilizando o quê? Negrito e o alinhamento à esquerda, ok? Então não é centralizado, não é no cantinho, não é colorido a imagem, é negrito à esquerda. Além disso, a BNT também estabelece requisitos específicos para a estruturação do relatório, como a inclusão de elementos pré-textuais, como falei sobre isso, hein? Capa, folha de rosto, né, que eu até dispenso lá na correção, não vou levar isso em consideração. Sumário, que é o índice, é a mesma coisa. Sumário lá onde vai estar as informações. Elemento textual, né, introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? E elementos pós-textos, referência bibliográfica e anexo, tá? O anexo vocês estão dispensados, mas a referência bibliográfica, não. Já falamos lá na regra do que eu vou avaliar na última aula, tá ok? Seguir essas diretrizes de formatação é fundamental para garantir a coerência e a conformidade do relatório com os padrões acadêmicos e técnicos vigentes, tá ok? Que tem a imagenzinha aqui, ó. Eu vou até sair aqui da apresentação e tirar essa imagem aqui para baixo. Peraí. Tirar aqui para vocês verem aqui, ó. Vamos aumentar de novo aqui. Ó, tá vendo lá, ó? Introdução, título negrito. À esquerda não está centralizado nem no canto direito. Espaçamento entre a linha, que é a distância de uma linha entre uma linha e outra, 1,5, ok? Então são esses detalhezinhos aí que a gente estava passando para vocês. Elementos estruturais de um relatório. Aliás, aqui ainda na questão das regrinhas aqui, alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Entenderam, né, quem, né, estava ansioso ali para saber por que que o professor tirou um ponto, por que que o professor disse que estava bom, mas ficou um pouquinho fora do padrão de formatação? Entenderam agora? Querem perguntar? Tranquilo? Podemos seguir aí? E aí, gente, estão me ouvindo, gente? Quando vocês ficam quietos, eu não sei se estão me ouvindo, se não Professor, estão. deixa eu Oi, perguntar então. pergunte. Quando que eu vou saber que eu tenho que usar Ariel e essa outra aí? Ariel ou Times? É, porque na minha cabeça é só Ariel. Não, tudo bem, beleza. Você gosta mais do Arial, tá tudo certo. Mas é que, pela ABNT, essas são as duas fontes recomendadas e as que devem ser utilizadas nessas questões de trabalhos acadêmicos e técnicos. Qual é o curso que a gente está fazendo? Jane, estamos fazendo Técnico. curso técnico. Então, os nossos documentos, quando a gente tiver formado, que a gente vai fazer, são documentos técnicos. Se são documentos técnicos, ou eu uso Arial, ou eu uso Times. A gente tem que acostumar com isso, gente. Eu sei que é mais Mas se bonitinho, eu ó. Vou quiser abrir usar só o. Ariel, não tem problema, não? Não tem problema. Ele dá essas duas opções. Tá tudo certo. Não é que tem que usar as duas ao mesmo tempo. Ou é uma, ou é a outra. Entendeu? Ah, professor, eu quero programar meu Word aqui para escrever direto no Arial. Bacana. Pode usar só Arial ou pode usar só Times, tá? Então, só para vocês verem aqui a diferença, ó. Vou colocar o Arial aqui, ó. É 12 o tamanho, tá vendo aqui, ó? 12. Mas eu vou colocar grande para vocês visualizarem, tá? Só a diferença da letra. Olha só. Escrever aqui, ó, em maiúsculo. TST. Escrevi em Arial, tá vendo aqui, ó? Vou escrever o teste agora em, é,
Times. Times New Roman. Ó, esqueçam o tamanho por enquanto que eu estou só dando exemplo. Ó, esses aqui, ó, são os dois modelinhos de tipos de letra, modelinhos de letra que a gente deve usar segundo a recomendação da ABNT para documento técnico ou documento acadêmico, né? Os trabalhos aí de escola, os trabalhos aí do curso técnico, da faculdade, enfim, seriam ou Arial ou Times. Professor, eu gosto mais do Arial. Bacana, uso o Arial. Professor, eu prefiro Times, acho mais clássica, não sei o quê. Pode usar. O que não dá é para a gente misturar duas fontes. Ou eu pegar aqui, ó, vou escrever aqui, ó. Ah, mas eu não gosto nenhuma das duas, professor. Eu gosto mesmo é dessa daqui, ó, que ela é toda bonitona. Não pode. Não, professor, eu não gosto dessa daí, não. Eu gosto daquela uma lá que parece que é escrita à mão. Não pode, não é o recomendado pela BNT. Entenderam? O modelo aqui é o que mais tem, gente, ó. Ó, outro modelo aqui, ó, muito, muito diferente, ó. Não gosta desse aqui que destaca, não pode. Não gosta da Berlim, não pode, tá? Então, modelo a gente tem um monte, só não pode escrever o que não pode ser o que a gente quer, é o que a norma diz, tá? Estamos nos formando como técnico de segurança, vamos passar a ser seguidores de normas. E a BNT é uma dessas normas aí na parte escrita, tá? De documento e de trabalhos aí acadêmicos, tá? Os trabalhos aí que a gente faz durante os cursos de formação da gente, que é um dos que é esse no caso que a gente está fazendo aqui o técnico, tá? Beleza? Perguntas? Tranquilo, então? Jana, então você gosta da Arial. Use sempre a Arial. Você tá dentro da norma, estará dentro da norma, tá bom? Tá bom, obrigada. Elementos estruturais. Mais alguém, gente? Posso seguir para a próxima aqui? E- Eu tenho uma Professor, dúvida. Pronto, pode falar. Um de cada vez. Diga. Deixa eu te perguntar. Eu sou nova, eu estou muito atrasada, mas eu estou correndo atrás, estou lendo bastante para entender. E uma dúvida que eu quero que você me explique agora, porque agora que eu vou fazer minhas atividades, por exemplo, eu tenho que fazer aquela atividade dos cinco principais acidentes, né? A Então, pesquisa. naquela atividade, eu tenho que usar a minha fonte de bibliografia, eu tenho que colocar nela da onde eu pesquisei e tudo, tem que colocar Excelente. tudo. Excelente. Sim, Liliane. Você vai pesquisar na internet, como carro-chefe, Uhum. e você vai colocar o endereço do lugar que você achou, Ah, tá? tá bom, eu tenho Então, que ó, colocar vou onde te mostrar toda aqui. atividade de pesquisa que eu for fazer Perfeito. para enviar, eu tenho que colocar. Essa é da minha dúvida. Toda atividade de pesquisa em trabalhos acadêmicos ou documentos técnicos, você tem que botar a fonte, Tá bom. ok? Então, ó, só Ok. para você, vai ter um item lá dentro do teu sumário, lá depois que você acaba os elementos da estrutura do texto, você vai ter um elemento chamado, ó, pós-textual, que é o 3 aqui, ó. Ele vem depois do texto, depois que você concluiu pesquisei, coloquei lá a pesquisa, concluí. Concluí, o próximo item vai ser o quê? Referência bibliográfica. De onde eu tirei aquelas informações? De onde aquelas informações foram tiradas? Se todas as informações ali presentes foram tiradas todas da sua cabeça, do seu conhecimento próprio ali, bacana. A referência é só você. Se você pesquisou num livro, na internet, no YouTube, você vai colocar o endereço do local que você tirou as informações. Isso chama referência bibliográfica e a ABNT exige isso, tá? Então, por exemplo, ó, eu vou pesquisar um acidente aqui rapidinho, rapidinho. Acidente, parque eólico, tá? Por quê? Aerogerador, geração de energia elétrica, parque eólico são mesmo, né, são elementos ali dentro da mesma atividade, que é a geração de energia eólica, tá? Então, ó, torre eólica da GE cai no Maranhão. Então, vou ver o que aconteceu aqui, vou pegar as informações daqui, vou jogar ela lá, vou botar a imagem se tiver, vou colocar ela no meu relatório explicando o que aconteceu. Bacana.
Vou pegar aqui o endereço, ó. Tá vendo o endereço aqui em cima, ó? Tô. Clique Petro. Clique petrolegás.com.br/torre eólica da GE Cai no Maranhão. Tá vendo aqui o endereço? Copiei, Tô vendo. vou lá no meu Word lá, ó, quando chegar a parte lá depois do texto lá, vai ter um texto, vai ter a parte do tópico lá, referência bibliográfica, tá? Tô colocando, não tá certo aqui, tá? Depois eu vou colocar na fonte. Tá. Tranquilo. E vou colocar aqui a referência aqui, ó, o endereço. Cliquei aqui, coloquei o endereço, ó, tá? Peraí. Coloquei aqui o endereçozinho aqui, ó. Saí, tá tudo certo. Vou aqui formatar, porque tem que ser tudo no 12. Lembra que a gente falou que tem que ser no 12? A referência vai Isso. estar em negrito, ó. Beleza. Show de bola. Tá aqui a minha referência bibliográfica. Então coloco lá, ó. Ok. Acidente Maranhão. Só para você entender aqui, ó. Destaque. Aqui, ó. HTTP. E aí, se eu clicar aqui e jogar na informação, eu vou cair direto na página que você pesquisou. Entenderam? Se fosse um livro, o nome do livro, o nome do autor, por aí vai, tá? Não é o caso aqui que a gente está pesquisando na internet mesmo acidentes, tá? É E mais se simples fosse no mesmo aqui. YouTube, professor? Mesma coisa. Se for no YouTube, você vai lá no YouTube, vai catar o endereçozinho aqui do YouTube e vai colocar lá. Fonte, né? Então coloca lá. Acidente do Maranhão, fonte. YouTube. Aí o endereço X lá do YouTube. O YouTube também dá o endereço também. Ah, vamos ver se tem aqui alguma coisa do YouTube. Só para mostrar. Não tô pesquisando aqui de verdade, tá, gente? Só para mostrar, ó. Vamos pegar aqui um vídeo qualquer aqui, ó. Sei lá, médico morto. Mas não, lógico que a gente vai pesquisar de acordo com o que a gente tá pesquisando, né? Tá vendo aqui, ó? E aí, pessoal? Tem um endereço aqui, ó. YouTube. E aí vai colocar aqui, ó, o endereço do YouTube aqui, ó. Acidente Maranhão, fonte YouTube, o endereço aqui do YouTube. Entendeu? Entendi. Tem que ter o lugar que você tirou a informação, gente. Isso é a referência bibliográfica. São as fontes ali de onde você tirou a informação. Beleza? Obrigada. Mais alguém? Essa Professor. referência bibliográfica a gente tem que colocar junto com é antes da capa lá, ou pode colocar numa folha separada. Excelente pergunta. Olha aqui a nossa sequência aqui, ó. Vamos lá para nossa sequência, ó. Nossa sequência aqui, ela vai o seguinte, ó. Pré-texto. Opa, pulei aqui demais. Elemento pré-texto. Essa é a sequência, ó. O que é pré-texto? Elementos que antecedem o texto principal. Sequência: capa, folha de rosto, sumário. Sumário é o índice. Tá? Então, ó, vou mostrar uma apostila que eu tenho aqui, ó, que eu estava desenvolvendo aqui. Que o professor também desenvolve a apostila, apesar de não receber por isso. Mas vamos lá, ó. Aqui, ó. Vou abrir para vocês verem aqui, ó. Isso aqui é uma apostilinha aqui que eu estou fazendo, da NR6. Olha só. Capa, tá vendo aqui a capa de azul? Ó? Aqui, ó. Tá vendo a capa aqui, ó? Curso da NR6. Essa é a minha capa. Contracapa aqui, ó. Tá? Que é a folha de rosto. E aí o próximo é o sumário, ó. Na página 3 você encontra a importância. Na página 4 você encontra o que é NR6. Tá? Passou o sumário? Começa a minha introdução e eu mando o brasa aí no conteúdo aí. Tá? Que aí já seria o item 2 aqui do nosso slide, ó. Deixa eu sair aqui um pouquinho rapidinho aqui. Vou mostrar naquele texto que tem ali para vocês, ó. Então, ó, pré-texto, capa, contracapa ou folha de rosto, sumário. Beleza? Próximo, elemento textual. Então, compreende o quê? O próprio texto, o conteúdo que você pesquisou, o trabalho que você está desenvolvendo, tá? Então, ó, dividido em seções e subseções, introdução, desenvolvimento do texto e a conclusão.
tá? Então, é isso. É a pesquisa. Hum. Então pode, professor, colocar então tudo separado, né? O índice, Sim, a cara, sim. Você vai fazer separadinho. exatamente como eu fiz aqui, ó. Capa e contracapa, próximo é o índice ali, o sumário, próximo aí já vem o conteúdo mesmo, ó, introdução, o QNR, e aí eu vai, no final lá tem uma conclusão, tá? Aqui não vai ter porque aqui é uma apostila, né? Mas tem uma conclusão, ó, é ao final, ó, tá vendo aqui, a conclusão. Conclusão, encerra ali a Sim. minha pesquisa, meu texto ali, o meu trabalho, o que eu estou fazendo, e em seguida já vem a referência bibliográfica. De onde o professor tirou as informações? Algumas informações. Do livro, Sim, então Segurança e Medicina, livros, tem que norma colocar regulamentadora. Uhum. separadas, não, né? Não, separado que você fala como? É a capa, outra capa, igual o Capa, senhor uma falou, posso. página, índice, Isso, outra cada uma. página, introdução pode ser uma página e já ir para o texto principal. Conclusão pode Sim. ser ao final do texto mesmo, não tem problema. E aí, referência bibliográfica, outra página. Ah, entendi, obrigado. Essa parte do elemento 2 aqui, ó, elemento textual, você não precisa separar por página. Então não precisa a introdução tá numa página, o desenvolvimento na outra e a conclusão em outra. Pode seguir normal. Conforme o texto for quebrando aí linhas, quebrando página aí, você vai seguindo, tá? Não, entendi. Você E vai essa aí, colocar não, eu só deixo usa tudo junto. junto, o dois tudo junto. Isso, entendi. Tá? O 3 aqui, que é o Muito pós-texto, é a referência bibliográfica, ó. Referência bibliográfica e anexo, quando for o caso, tá? Quando tiver, mas no nosso aqui não tem. Então vai ser a referência bibliográfica. Aí o 3 você deixa separado por página, em outra página. Ok? Não, ficou muito claro, obrigado. Por que que existe isso, Thiago? Porque a estrutura padronizada aí pela BNT, ela permite que o leitor encontre com mais facilidade as informações. Então, se eu pegar um relatório do eletromecânico, um relatório do técnico de segurança do trabalho, de um médico, as estruturas são as mesmas. Não o conteúdo. O Né? Eu conteúdo é entendi. diferente, mas, por Como exemplo, vai ter se fosse um índice do padrão, mesmo jeito, o não, padrão é igual. informação. Exato. A gente entende todo mundo. Né? Isso. Eu consegui ler numa empresa, um médico, ou eu trabalho numa clínica, ou eu trabalho numa indústria, ou eu trabalho numa indústria Exatamente. farmacêutica. O padrão vai ser o mesmo para poder entender. Exatamente. Vai para o que isso? Para gerar uma coerência do relatório. O relatório vai ter um padrão. O documento vai ficar mais claro e mais de fácil leitura mesmo. Você começa a acostumar a Muito ler. Vocês vão ver que interessante. hoje vocês têm um pouquinho de dificuldade. Quando a gente estiver lá na metade para o final do curso, isso aqui vocês vão tirar de letra. Vai estar fazendo sem nem perceber. Acostumou. Entendeu? Acostuma. Entendeu? E aí é um padrão que Entendi. você segue. Quando você pega o documento lá, quando vocês forem técnico, vocês pegaram um documento lá de um estagiário, um relatório que vem aí de uma clínica de segurança, de alguém que foi fazer um serviço na empresa de medição, de levantamento de risco, você pega ali e fala, ih, rapaz, o cara aqui não manja não, ó. Em olhar o documento, você fala, o cara é bom, fez bem feito. De olhar o documento, você Não, fala, e já consegue ver ali algumas interessante coisinhas, também, entendeu? interessante também é porque é o seguinte, a gente vai poder entender como é uma forma padrão, né? Uma forma técnica de a gente pegar e entender, desde o simples ou o cara que não tem muita informação, a gente consegue decifrar o problema. Exatamente. Consegue ficar mais fácil de achar as informações ali, tá? Não, Então, obrigado. a gente falou, né? Elemento pretexto, capa, folha de rosto, contracapa, né? Sumário, lista de ilustrações, abreviatura. Isso aqui é se a gente fosse mais para o específico, tá? A gente estivesse escrevendo um artigo científico ou um trabalho técnico científico, teria alguns outros elementos no pretexto. Mas, nossa, aqui vamos focar só no mínimo aqui. Capa, contracapa, que é a folha de rosto, sumário, tá? Elementos textuais, introdução, o desenvolvimento e a conclusão, tá? Aqui é interessante, ó, introdução, desenvolvimento e conclusão, entra aquela questão da gramática que eu falei. Escrever direitinho, pontuação, vírgulas, oração tem que estar coerente com, por exemplo, é,
plural correto, uso de palavra escrita da forma certa, esses detalhezinhos aí, tá? E aí os nossos elementos pós-texto, referência bibliográfica, né? Então, essa segunda parte aqui, ó, eu vou deixar para a próxima aula, que a gente está chegando no finalzinho, mas ela fala um pouquinho, né, da origem da comunicação verbal, tá? É, que é uma das formas mais antigas e fundamentais aí que o ser humano tem aí de buscar, trocar, de transmitir informações, né? Então, lá o homem pré-histórico lá que desenvolveu a capacidade de articulações e palavras para se comunicar. Esse processo evolutivo durou milhares de anos e permitiu o surgimento de diversas línguas e idiomas ao redor do mundo aí, né? Acredita-se que a comunicação verbal, que é aquela falada, tenha se originado, né, de vocalizações de sons simples utilizados para expressar emoções e necessidades básicas, como passar tempo, sons de foram se tornando. Aliás, com o passar do tempo, os sons foram se tornando mais complexos à medida que o cérebro humano evoluía, a capacidade de gerar e processar a linguagem se aprimorava. Essa evolução da linguagem falada foi crucial para o desenvolvimento, né, da cognição, que é o pensamento, e a socialização, tá? Do ser humano aí, bem como a transmissão de conhecimento de uma geração para outra, ok? A comunicação verbal, que é a falada, é a principal forma de interação entre pessoas, tá? Em praticamente todas as culturas e sociedades. Ela permite que os seres humanos compartilhem ideias, sentimentos e informações, ok? Transmissão de mensagens, né, gente? Basicamente é isso, tá? Então, na semana que vem eu falo um pouquinho da história da escrita, eu repasso essa parte aqui com vocês, tá? Para a gente chegar ao final. Mas em relação à ABNT, tá? A gente chega à conclusão de que é importante refletir sobre os principais tópicos, né, que cercam ali o relatório nosso. Ao longo do documento, vamos explorar aí exploramos, né, diversos aspectos fundamentais para a elaboração desse documento, principalmente baseado, né, nas normas estabelecidas ali da ABNT. Gente, tem a ABNT para tudo. Para essa tomada que você tem aí na sua casa, existe um ABNT falando que tipo de tomada deve ser, que plug tem que ser, que altura que tem que ser, qual é o fio que tem que, o cabo, né, que tem que ser usado nessa tomada. Tem um ABNT para tudo, tá? Tudo que você imaginar aí tem padronização, ok? Então, a gente trago mais informações para você na semana que vem, tá? E eu vou ficar aberto aqui para dúvidas, tá? O meu compromisso aqui eu vou pedir para o Eduardo colocar, tá? Tanto esse slide de hoje quanto da semana passada na biblioteca, tá? Vai estar lá escrito assim, uma pastazinha escrito material complementar. Vou pedir para ele criar aqui, aí eu vou lá e a esses documentos aí que vocês pediram lá, tá bom? Dúvidas? Professor, Opa! a minha dúvida é se no celular eu consigo fazer o relatório com todas essas regras aí. No celular, amiga, você consegue, você vai ter que baixar o pacote Office no celular. Só que eu vou falar para você, o professor já é tio, né? Aí o tio aqui não consegue escrever legal ali no tecladinho do telefone, não. Mas para quem tem prática, Eliana, bacana. Acho que a maior dificuldade sua não vai ser formatar, vai ser escrita ali no celular. Mas quem é acostumado aí, né, não tem esse sofrimento que eu tenho ali de escrever texto no celular, tranquilo, Ah, então tá. É tá? porque no momento eu tô estudando no celular, Não, mas dá sem para formatar. Dá para formatar tranquilamente. Você baixa o Office aí no seu celular ou algum aplicativo nesse sentido, vai dar para formatar do mesmo jeito. Só que você vai ter mais dificuldade em relação é, a selecionar, a digitar o texto com os dedinhos ali, tá bom? Mas dá para fazer de boa, Tá bom, tá? obrigada. Inclusive, Eliana, no celular aí, quem usa o pacote Office no celular, tem muito vídeo no YouTube assim, ensinando ali por exemplo, onde é que tá o local onde muda o texto, o tamanho, tem muito tutorialzinho no YouTube aí para pacote Office no celular, ok? Como Ok. formatar um texto no celular, como mudar a fonte, tem vários vídeos tutoriais disso daí, tá bom? Aham.
Ok, obrigada. Quem tá no computador tem mais facilidade, né? Maior, tem um tecladão lá, com as letras, fica mais facilitado, tá? Então é questão de adaptação mesmo, tá? Tem gente que faz no tablet, Eliana. Não sei se você tem tablet. Eles fazem no tablet lá. E no tablet dá um pouquinho mais fácil, né? Que o tablet é maior, você consegue colocar um teclado virtual, então usa normal como se estivesse usando um computador, né? Tem essas funcionalidades no tablet. Mas no celular, acho que a dificuldade sua mesmo vai ser digitar tanta coisa com os dedinhos aí, tá? Tá bom, Mas obrigada. José, essa dificuldade aí que eu também estou com esse mesmo problema. Meu computador está em manutenção. E eu estou com outro aqui da minha nora que até agora ele está atualizando e não para. Já Então, o falei. que às vezes, eu gostaria de fazer uma pergunta. No Senai, se a gente Ótima tem essa pergunta. disponibilidade de ir lá usar o equipamento lá? Ou só Sim. quando for a aula presencial? Não, tá disponível para vocês lá o tempo inteiro lá, tá? Ah, É, então o tá bom. Senai tá de portas abertas para vocês. Vocês são aluno como todos os alunos do lado do Senai. Então assim, eu vou lá à noite porque eu tenho que fazer o trabalho lá. Vou gastar uma horinha lá no Senai. Vai lá no Senai, vai lá na secretaria, procura o Érico ou a Lúcia, fala: Lúcia, eu preciso de um computador aqui para. Ela vai te levar no laboratório que tem lá um computador disponível lá e você vai fazer a atividade lá. A gente disponibiliza para vocês esses acessos aí. É só ir lá no Senai e pedir lá para usar algum computador da biblioteca. Lá tem biblioteca lá que tem computador. Não precisa nem ficar agendando nem nada. Chega lá, gente, eu preciso da biblioteca, eu preciso usar o computador lá na biblioteca. Vai lá tranquilo. É porque a dificuldade, essa dificuldade da plataforma, a gente vai mexendo, né? E vai fuçando, porque a gente tem que ser Uhum. curioso. Né? Se tiver Porque tempinho, é porque tem gente que não tem tempo de ficar deslocando, ir no Senai e voltar. Mas quem tiver um tempinho, vai lá na biblioteca lá, estuda lá na biblioteca. Tem computador disponível para vocês, tá tudo bonitinho lá para vocês, tá? Se a biblioteca estiver cheia, eles arrumam outra sala lá com computador para vocês, beleza, tá? obrigada. No último caso, já falei isso da outra vez. No último caso, nossa, tá perto de entregar a atividade, faz no caderno lá no padrãozinho direitinho lá e bate foto. Mas aqui nessa da BNT, da formatação, não tem como, tá? Não tem como, porque a gente precisa ver precisa ver aí vocês usando os elementos, né? Formatando e tal, colocando na regrinha da BNT. Ok? Uhum, Mais alguém, certinho. gente? Não, Sobre essa depois vai. questão do, Ah. essa questão de fazer no caderno, qual a forma correta que você vai aceitar? Não, aí no caderno é só para não ficar sem entregar. Porque não consigo avaliar como se você estivesse entregando o documento no Word. Porque no Word eu vou ter certeza que você entendeu lá as aulas de informática do presencial e formatou o espaçamento, no caderno eu não consigo ver isso. Então, assim, nessas atividades de comunicação, a primeira até dá para fazer no caderno, a da tradução do memorando. A segunda, como eu tenho que fazer espaçamento, regra ali, capa contra capa, no caderno não vai dar para eu mensurar isso. Então, não é recomendado, entendeu? Tá? Só dá para Entendi. fazer a primeira no caderno e tirar a fotinha. A segunda vai ter que fazer um esforçozinho lá, nem que vá no Senai lá para fazer, ficar um pouquinho depois da aula no sábado lá, enfim, tem que dar um jeito de fazer, tá? É, aí em ciências aplicadas, aí já aceito no caderno, porque já é uma outra atividade totalmente diferente. Não depende de formatação, nada disso. Aí aceito. Mas só para dar o tempo aí nesse primeiro módulo de você ir se organizando para fazer as atividades ou no Senai, ou, sei lá, arrumar o computador, se acostumar aí com o teu notebook, com o seu celular, entendeu? Só para ir pegando o ritmo, tá? É porque essa da SAP 2 especificamente, eu preciso que vocês coloquem nesse padrão para eu conseguir medir, mensurar se vocês entenderam tudinho, tá? Ok. Mas já falei que dá para fazer em dupla, em grupo, né? Então dá para desenvolver o conteúdo aí e quem está fazendo em dupla ali, né? E o colega manja mais do computador, tem mais facilidade e tal, vai ser ele que vai editar. Só tem que lembrar de postar cada um da dupla ali, postar uma cópia. Só isso, tá?
Beleza, gente? Vamos encerrar aqui, que eu tô com outra turma aqui esperando. Uma dúvida, a plataforma, como consigo ver o feedback? Não achei, não achei. Eu recebi, mas não consegui visualizar. Tá. Os feedbacks, ele está no mesmo local. Ou eu mando mensagem, ou ele fica junto com o mesmo local que você postou a atividade. No mesmo local que você postou a atividade. O detalhe é, nem todo mundo recebeu feedback, tá? Quem atingiu lá o desempenho satisfatório lá, né? Mais de 90% ali do texto, um detalhe ou outro ali, não recebeu feedback. Só recebeu feedback quem estava para fazer algum ajuste, quem estava com a atividade ali, com alguma oportunidade de melhoria. Tá ok? Quem foi no 100% ali não tem feedback. Só o parabéns aí, tava legal, tava tudo certo. Certinho, gente? Pessoal, é isso, tá? O tempinho tá curto aqui, tá? Tem outra turma esperando. Até semana que vem, tá, gente? Vamos se organizando aí, tenta não perder o prazo de envio, tá? É, Tchau, tchau aí. Mandem suas dúvidas aí no chat depois, lá na plataforma que eu vou respondendo, tá? E aí, meu compromisso aí, eu vou cobrar o Eduardo de colocar a pastinha lá com os materiais complementares. Mais tarde vocês olham aí e conferem, tá? Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus.